Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Somente agora que você vai assistir essa aula de reações inorgânicas. Essa aula de reações inorgânicas, eu vou fazer um resumo apenas, tá? Mas depois eu prometo fazer ela com todos os aprofundamentos necessários que deve ter para você fazer qualquer concurso, qualquer vestibular, em qualquer lugar do Brasil, certo? Isso aqui é mais um pedido de uns alunos para uns alunos meus, certo? Então eu vou fazer só um resumão aqui de reações inorgânicas, mas só esse resumo já dá para você fazer algumas provas, ok? Então vamos lá. Olha só, vamos começar aqui. Nós vamos começar fazendo nossa aulinha de reações inorgânicas, classificando as reações inorgânicas. Então vamos fazer classificação das reações inorgânicas, certo? Lembrando que isso aqui é só um resumo, galera, certo? Só um resuminho para que algumas pessoas entendam melhor isso aqui, certo? Então, classificação das reações inorgânicas. Então, vamos começar aqui classificando primeiro, né? Primeira classificação de reações inorgânicas são as reação de síntese, reação de síntese ou adição. Reação de síntese ou adição. A reação de síntese e adição é quando duas substâncias no reagente vão reagir e vão formar apenas uma única substância no produto. Então, por exemplo, de maneira geral, é como a gente tivesse isso aqui, ó. A mais B formando C, certo? Então, por exemplo, faz aí, Sandra, um exemplo para nós. Vou fazer agora. Exemplo 1. Vamos supor que você tenha carbono formando SO2, duas substâncias. Outro exemplo, óxido de cálcio mais água, produzindo hidróxido de cálcio, certo? Duas substâncias, é porque parou aqui, caiu aqui, eu não entendi. Duas substâncias no reagente e uma no produto, beleza? Aí a gente chama essas duasinhas aqui, ó, a gente chama essas duas primeiras, a gente chama de síntese total, né? A gente chama de síntese total. Por que, Sandrão, chama de síntese total? Eu vou explicar para você. Porque duas substâncias simples produzem uma substância composta. Duas substâncias simples produzem uma substância composta. O que é uma substância simples? É aquela que tem apenas um elemento químico. Então é uma substância simples. Já essa aqui, a gente diz que é uma síntese parcial. Síntese parcial. Beleza? Por que síntese parcial? Quando você, no mínimo, tiver uma substância composta. E nesse caso eu tenho duas substâncias compostas. Substâncias compostas são aquelas que têm mais de um elemento químico. Certo? Beleza? Então tá aí, reação de síntese ou adição. A nossa segunda vai ser a nossa segunda, deixa eu botar aqui, aumentar aqui para escrever melhor. A nossa segunda vai ser a reação de análise ou
decomposição, o que é uma reação de análise ou decomposição? É o inverso aqui, ó, da adição, certo? Então você tem uma substância composta no reagente e ela vai se decompor em 2 ou 3 substâncias, certo? Isso aqui é uma reação de análise. Exemplo 1 para você. Olha só, por exemplo, 2 mols de óxido do mercúrio se decompõem em mercúrio e O2. Resumidamente, eu tenho uma substância no reagente e aqui aparece 2 ou mais substâncias no produto. Outro exemplo, por exemplo, o nitrato de cobre, 2 mols de nitrato de cobre, vai produzir óxido de cobre 1, vai produzir 4 mols de dióxido de nitrogênio e vai produzir O2, certo? Então você tem aqui uma substância no reagente, formando 3 substâncias no produto. Então você teve uma decomposição do nitrato de cobre. Isso é uma reação de decomposição, certo? Ou de análise. E só para a gente lembrar, vou fazer aqui observação do tio Sandrão. Observação do tio Sandrão. Tem reações que recebem nomes especiais, né? Por exemplo, como pirólise. O que é a pirólise? Pirólise. Pirólise, meus amados, é a decomposição pelo calor, certo? Então, pirólise é a decomposição pelo calor. Decomposição pelo calor. Aí em cima da setinha vai aparecer um triângulozinho assim, ó, como eu fiz aí na de cima, que é a pirólise, certo? Fotólise. Decomposição pela fotografia, né, Sandro? Não, meu filho, não. É a decomposição pela luz. A decomposição pela luz. Como, por exemplo, deixa eu fazer aqui para você, decomposição pela luz. A água oxigenada se decompõe em água e O2, certo? E aqui em cima da seta vai aparecer o nome luz, certo? Decompõe pela luz. E nós temos a eletrólise. Que é a decomposição por quem, Sandrão? Pela eletricidade, lógico, né? Pela eletricidade. Certo? Beleza? Por exemplo, a eletrólise da água, né? H2O se decompõe em gás hidrogênio e gás oxigênio, né? Agora, se eu quiser fazer o balanceamento, bota aqui um meio, né? Então, isso aqui é através de uma corrente elétrica. Então, isso aqui é uma eletrólise. Certo, galera? Beleza? Vamos para o nosso terceiro. Como eu disse, é um resumozinho rápido aqui para a gente andar, certo? Terceiro são as reações. Reação de deslocamento, ou também
conhecida como substituição, ou como ela é mais conhecida, ou simples troca. Simples troca. Como é que é isso, Sandrão? Vou explicar para você. Como é que eu fiz aqui? Fiz de vinho, né? De lilás. Uma substância simples vai reagir com uma substância composta, formando ou produzindo outra substância simples e outra substância composta. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Exemplo 1. Eu não vou fazer quando ocorre uma reação de simples troca. Não vou fazer isso não, tá? Eu vou só, por enquanto, só fazer essa síntese. Então, por exemplo, cobre mais 2 mols de nitrato de prata vai produzir, né, nitrato de cobre 2, NO3, 2, e vai produzir 2 mols de prata. Olha aqui, meus amados, observe que uma simples troca, o cobre foi para o lugar da prata, né? Eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, produzindo outra substância composta e outra substância simples. Mas por que chama-se de simples trocas? Porque o cobre foi para o lugar da prata, só, certo? Por exemplo, ferro mais cobre SO4, né? Aí aparece no produto ferro SO4, sulfato de ferro 2, o outro é sulfato de cobre 2, e aparece o cobre sozinho. Observe que o ferro foi para o lugar do cobre. Reação de simples troca. Observe que uma substância simples reagiu com uma substância composta, produzindo outra substância simples e outra substância composta. Certo? Você pode ver que o ferro foi para o lugar do cobre. Beleza? Então isso aí é uma reação de simples troca, tá? Por favor, não confunda com outras. Depois eu vou ensinar quando ela ocorre. Agora é só um resumozinho. Quarto e último pra gente. Quarto e último é a reação de dupla troca. De dupla troca. Ou também conhecido como dupla substituição. Certo? Só um resumozinho, tá? Então aqui acontece o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha A, B reagindo com CD. Aí aparece no produto aqui, ó, AD mais BC. Se você observar aqui, eu tenho duas substâncias compostas produzindo duas outras substâncias compostas. Concorda comigo? Então, a definição de reação de dupla troca, fácil para o aluno entender, é o seguinte: ocorre quando duas substâncias compostas reagem entre si e produzem duas novas substâncias compostas. Agora, por que chama-se dupla troca, Sandrão? Vou fazer para você aqui agora. Olha só. Vamos supor que você tem aqui NaCl mais AgNO3, produzindo AgCl mais NaNO3. O que você está observando aqui, ó? Que o sódio foi para o lugar da prata e a prata foi para o lugar do sódio. Dupla troca. Certo?
Observe que o sódio estava ligado ao cloro, a prata estava ligada ao NO3 e agora o sódio está ligado ao cloro e a prata está ligada ao cloro e o Na está ligado ao NO3. Essa é a reação de dupla troca. Ou, se você preferir, uma substância composta reage com outra substância composta, produzindo duas substâncias compostas diferentes, certo? Duas outras novas substâncias compostas. Outra reação aqui, por exemplo, Fe sulfeto de ferro 2 mais 2HCl, ácido clorídrico. Aí aparece aqui no produto cloreto de ferro 2 mais ácido sulfídrico. Observe que o ferro foi para o lugar de hidrogênio. O hidrogênio está pensando por que a prata foi para o lugar do sódio, o sódio para o lugar da prata, o ferro para o lugar do hidrogênio. Porque tem que ir os cátions, né? Se você observar, um cátion foi para o lugar do outro cátion, né? Ou se você quiser, um ânion foi para o lugar do outro ânion. Não pode haver a substituição de cátion por ânion. É cátion no lugar de cátion, cátion que perde elétrons, né? Carga positiva, e ânions no lugar de ânions. Ânions ganha elétron, carga negativa. Certo? Beleza? Outra reação que a gente pode fazer aqui também, ó. Sandrão, faz aí. H2SO4 mais 2NaOH. O que é que houve aqui? Aí você produz aqui sal, né? Na2SO4 mais H2O. Depois eu explico quando ocorre uma reação de dupla troca, certo? Mas se você analisar aqui, o hidrogênio foi para o lugar do sódio e o sódio foi para o lugar do hidrogênio. Quando o hidrogênio se ligou com o H, produziu água. Certo, meus amados? Então, reação de dupla troca. Tá aí um resumozinho para você sobre as três reações: reação de síntese ou adição, reação de análise ou decomposição, reação de deslocamento, substituição ou simples troca e reação de dupla troca ou dupla substituição. Beleza? Um abraço a todos. Até logo.